Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Eu sou a Aline, da Febraban Educação. Vou estar aqui com vocês nesse primeiro talk. Então, casa cheia. Muito obrigada pela presença de todos. E nós iremos estar falando sobre a liberdade de escolha, a hiperpersonalização, o desafio da transparência algorítmica. E para esse painel, nós temos duas pessoas aqui maravilhosas com a gente, que eu estou muito feliz de podendo estar aqui com vocês. Vocês sabem, que eu admiro muito vocês e vocês são muito inspiração para mim. E estamos aqui, então, nessa iniciativa da Febraban Educação, com a Lorena, nossa docente, a superintendente de clientes na Supermed, advogada, especialista em gestão de negócios, com a trajetória na defesa do consumidor no setor público e privado. Foi diretora do Departamento de Produção e Defesa do Consumidor, onde liderou o desenvolvimento da plataforma do consumidor.gov.br. A Lorena, ela também atua no foco de inovação, prevenção de conflitos e estratégias de relacionamento com clientes e acredita na transparência como instrumento de confiança e competitividade. Muito obrigada, Lorena, por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente. E também aqui, muito feliz por estar conosco, a Alessandra Camargos, que é gerente de normas e relacionamento na Febraban. Especialista em relações do consumo e em sistemas de vigilância de produtos no mercado do consumo, com vasta experiência na área de defesa do consumidor, tanto no poder público quanto na iniciativa privada. Foi coordenadora geral de assuntos jurídicos e, posteriormente, diretora substituta do Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor, ambos na Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, do Ministério da Justiça, e professora na Escola Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Atuou também como consultora nacional das relações institucionais do consumo na Samsung. Muito obrigada, Lê. Gente, fiquem à vontade no nosso stand. Muito obrigada. E vamos agora entrar, de fato, no nosso assunto. Estamos vivendo em uma era onde a hiperpersonalização de serviços, impulsionada por algoritmos e inteligência artificial, promete atender às necessidades individuais dos consumidores de maneira inédita. No entanto, essa hiperpersonalização levanta questões cruciais sobre a autonomia do consumidor, a transparência dos processos algorítmicos e a construção da confiança nas relações de consumo. Na educação, a hiperpersonalização poderá somar no processo de aprendizagem, tornando-o mais específico, direcionado aos interesses do consumidor. Com o uso da inteligência artificial, análise de dados em tempo real, instituições financeiras já estão transformando a experiência, E com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, Alê? Então, a hiperpersonalização extrema levanta questões éticas importantes. Alê, fala pra gente, trazendo aqui um contexto, como que as escolhas oferecidas no processo educacional podem interferir positivamente na aprendizagem? Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de fazer um agradecimento à Febraban Educação por participar deste painel, abrir aqui, a Febraban Educação, os talks, e principalmente abrir com duas mulheres sensacionais que eu admiro também bastante e que são inspiradoras. Lorena, se hoje o nosso consumidor tem uma plataforma para reclamar, para formalizar suas demandas, a gente agradece a Lorena, que foi a grande idealizadora desse projeto, que eu sempre admirei demais. E a Aline, uma competente, dedicada, que fica, enfim, que me ajuda bastante nos meus desafios educacionais. Eu falo que eu penso e a Aline executa, isso que acontece. A execução, às vezes, é muito mais difícil do que o desafio de pensar o que realmente a gente procura. Bom, para contextualizar um pouco aqui, começar esse painel, eu acho que vale a pena a gente passar por uma experiência aqui, Febraban Educação. Eu cheguei na Febraban há pouco tempo, não tem muito tempo, tem só 3 anos. E quando eu cheguei à Febraban, eu me deparei ainda com EADs da autorregulação, que fazia todo sentido quando eles foram criados,
EADs que eles se reportavam muito às normas, ao que a própria norma dizia, e não tinha uma interpretação e nenhuma interação. E aí, eu olhando para aqueles EADs, eu procurei a Aline e a Febraban Educação, eu falei, olha, a gente precisa fazer uma transformação, uma personalização desses EADs, porque não faz sentido hoje um colaborador de uma instituição financeira simplesmente fazer o EAD para cumprir uma meta dentro da instituição. Na verdade, aquele ensino à distância, ele precisa fazer sentido no seu dia a dia. Então, procurando muito esse viés do sentido para o colaborador e não simplesmente cumprir uma meta, foi que eu procurei a Febraban Educação, e eu falo que aí a Aline é a minha grande parceira nesse processo, não só a Aline, mas meu time também, extremamente parceiro comigo. E a gente começou a se desafiar qual seria um processo que a gente levaria aquele colaborador não só ter um interesse na autorregulação, mas impulsioná-lo também a ter o interesse em fazer outros cursos da autorregulação dentro da Febraban Educação. E aí nós começamos uma construção que ela ainda está acontecendo, de transformação desse modelo. Foi uma verdadeira transformação. A gente sabe que hoje o colaborador, ele procura, quando ele vai procurar um curso, muito algo específico, algo que traga um aperfeiçoamento nas suas habilidades e que o interesse, que acrescente no seu dia a dia. E foi nessa procura que a gente está promovendo uma transformação, fazendo realmente um EAD que seja mais personalizado nesse processo, que tenha vídeos, que tenha podcasts, porque hoje a gente sabe que muitas pessoas aprendem com podcasts, né? No dia a dia, eles escutam e ali é um mecanismo de aprendizado também. Então, nesse mecanismo, a gente está fazendo uma transformação junto com a Febraban Educação, para a gente promover mais uma personalização desses cursos para os colaboradores das instituições financeiras. E é um desafio, porque nós sabemos que dentro das instituições nós temos várias gerações e a gente tem vários perfis de colaboradores. Talvez a gente consiga alcançar mais uma geração e talvez uma geração mais conservadora se depare com essa mudança e em determinado momento pode até ter um impacto, né? Mas a gente acredita que essa mudança ela precisa acontecer e que a personalização ela já aconteceu. Na verdade, a personalização ela já aconteceu. Então a gente tem esse processo de transformação hoje com a Febraban Educação. E também trabalhando nesse setor hoje, o que eu posso falar é que eu vejo que as instituições, o setor financeiro se dedica muito à questão educacional. Muito, tanto que a gente tem inúmeras aí instituições que têm hoje educação corporativa já implementada de forma muito forte nas suas instituições e que eles procuram de uma certa forma implementar uma nova cultura, uma inovação justamente por intermédio da educação. Então essa é a minha percepção hoje, que a personalização ela já aconteceu, a gente está numa transição para a hiperpersonalização. Eu acho que eu posso depois fechar um pouco falando sobre hiperpersonalização, mas é um mecanismo que vem nos auxiliar bastante, mas vem nos auxiliar, e aí eu vejo algo que também eu vi quando a gente começou esse processo, que a gente precisa despertar a criticidade também naquele colaborador que tem esses cursos, né? Não só trazer a letra da lei ou a letra da norma, mas uma interpretação e ele ter a possibilidade de qualquer interpretação trazer uma criticidade sobre aquilo. Eu acho que aí sim a gente constrói a aprendizagem. Eu acho que esse é o caminho da aprendizagem. Mas enfim, Aline, se eu pudesse eu ia falar, eu sei que meu tempo já está esgotado, mas eu falaria aqui muito mais, eu sei. A gente tem pouco tempo. Volto a palavra então para você continuar. Tá, obrigada. Muito obrigada, Lê. Lorena, a gente queria ouvir um pouco então de você, aquilo que você tem, né, de bagagem sobre consumidor e agora mais com esse foco de personalização. Então, fique à vontade e aí depois a gente faz algumas perguntas. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo direitinho? É novidade esse negócio, né? Estou me acostumando ainda, mas, enfim, quero agradecer demais, viu, gente, essa oportunidade. Eu achei que falar, assim, para um grupinho menor, né, diferente desses eventos maiores, ia ser mais simples, mas não é. Está pertinho, assim,
Mas, enfim, estou muito grata, agradeço demais a Febraban Educação por essa oportunidade, enfim. E para falar de um tema que me interessa muito, e não necessariamente é a questão algorítmica, né? Eu sou advogada por formação, eu vim de uma área de construção de política pública, mas no fundo, que eu sou especialista em problema. A vida inteira eu lidei com problema, é isso que eu sei fazer. Né? O consumidor.gov nasce de uma vontade desesperada de criar um modelo escalar para resolver problemas. Né? Então, invariavelmente, toda vez que eu vejo um contexto, e a gente está falando da hiperpersonalização, olha o tamanho desse evento e quanto está se falando de personalização, eu só consigo ver o problema. Mentira, eu vejo a oportunidade. Eu sei o quanto há uma promessa de uma experiência muito mais fluida para os consumidores, o quanto que isso pode facilitar negócios e facilitar a jornada do consumidor de uma forma geral. Mas será que a gente está falando mesmo de escolhas? Hiperpersonalização ou a gente está falando de hiperpersuasão? Essas são questões que eu acho muito importante para essa discussão que a gente faz. Será que quando o consumidor está fazendo a escolha dele nessas jornadas hiperpersonalizadas que a gente está vivenciando hoje, ele realmente está exercendo a melhor escolha que ele poderia para ele? Porque, por vezes, esse consumidor está nessa jornada por duas perspectivas. Uma na crença de que talvez ele está escolhendo o real e, às vezes, ele não está. Porque todo o range de oportunidades que ele teria não está posto ali para ele. Ou o segundo, que me parece mais grave, talvez tendo o entendimento de que se aquilo foi de uma análise, aquela foi uma escolha feita de maneira inteligente e altamente customizada para ele. Será que foi? Às vezes é, e às vezes não é. E aí que eu acho que entra um pouco do nosso tema, dessa questão da liberdade da escolha e a transparência algorítmica, né? Eu não consigo imaginar um contexto onde a gente preserva e respeita esse princípio maior da liberdade de escolha, que tanto se fala no nosso Código de Defesa do Consumidor, se a gente não conseguir trabalhar com a transparência numa dimensão instrumental, verdadeira, nesse ambiente que a gente está. Se tem uma máquina que constrói uma escolha, ou se essa escolha é feita de alguma maneira, eu minimamente tenho que entender como isso acontece. E, de alguma forma, acho que é genial a maneira como vocês conectaram esse tema com o tema da educação, porque eu acredito, gente, que hoje em dia nós temos falado tanto nessa habilidade para esse skill, né, da inteligência artificial e todo esse conhecimento que se tem que ter para atuar na área. Eu venho de uma área de clientes e a gente tem falado tanto na IA generativa, por exemplo, para lidar diretamente com o consumidor e etc. Mas será que a gente está formando profissionais com um perfil crítico para navegar nesses ambientes? Entenderem as oportunidades que são geradas a partir desse cenário, mas também reconhecerem o valor que o humano tem nesse processo? Entendendo que, num ambiente, nós sabemos disso, né, Alessandra? Quem veio da defesa do consumidor sabe disso. Quando que processos massificados podem causar uma externalidade não mapeada depois e a gente lida com aquele mar de problemas que não foram identificados. As oportunidades são boas, elas são reais, existem benefícios verdadeiros, mas eventualmente a gente tem externalidades que não foram calculadas. Né? No nosso setor, na nossa área, na área de defesa do consumidor, a gente olha muito isso quando a gente olha para o judiciário, né? Aquela quantidade de demandas envolvendo consumo e as pessoas falam assim, o brasileiro adora a judicialização. Não, não é verdade. Na verdade, por vezes, a gente, sem calcular, cria conflitos em massa. E num momento, numa época, onde a gente tem conferido à máquina cada vez mais um condão de decisão, né? Eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado. E essa não é uma fala desesperançosa, não, gente. Eu falo isso porque eu acredito no modelo. Mas eu acho que tem um modelo, e muito está se discutindo, né, a questão dos freios éticos nesse ambiente. Eu acho que um dos pontos que envolvem essa discussão de ética, nesse ambiente que a gente vive hoje, perpassa a questão da transparência. Tá? Então, essas são as considerações que eu faria no começo para a gente, para a nossa conversa. E qual você acha que é o papel da supervisão humana, né, nesse contexto altamente automatizado?
Se a gente for pensar de uma maneira mais pragmática e depois de uma maneira mais ampla, né? Eu acho que existe toda uma discussão de você ter o profissional hoje que é capaz de lidar com essa tecnologia e tomar decisões sobre modelos, processos, etc. Isso é muito importante, né? E ter esse olhar daquilo que de fato funciona, como se aplica, as oportunidades que tem, essa clareza sobre o cuidado que você tem que ter no monitoramento das decisões que são feitas por meio de máquina e tudo mais. Agora, quando a gente fala numa camada mais executiva, mais ampla, eu acho que a gente vai para uma camada de discussões éticas, de fato. Que sociedade é essa que a gente vive, o que a gente está construindo? Não é possível que a gente vai discutir esse ambiente que a gente está discutindo hoje só do olhar de negócio. Não é possível, né? Então, acho que tem esses dois olhares, assim, né? Um mais profundo, mais amplo, mais um olhar de sociedade e para onde nós estamos caminhando, de fato, e como as instituições, né, como a sociedade, como, enfim, o governo, como a regulação está acompanhando isso. Nós estamos no meio de uma discussão regulatória importante. Enfim, eu acho que isso é importante. Agora, quando a gente fala do nosso dia a dia ali, mais da execução, talvez eu acho que o ponto que a gente tem que ter é se a gente está só formando o operador da máquina ou a gente está também tendo capacidade de formar pessoas que supervisionam, que executam, que analisam criticamente os modelos, né? Sim. E, Ale, como que você acha que os algoritmos podem auxiliar no processo educacional? Bom, eu acho que a Lorena falou algo muito acertado, né? A questão, será o que a gente está formando, né? Simples operadores ou as pessoas que pensam, né? Eu acho que esse é o grande desafio e eu tenho comigo algo muito positivo, né? Uma premissa que eu acho que a gente precisa formar pessoas que pensam, pessoas que criticam, porque jamais, eu entendo como você, Lorena, as pessoas, o humano, ele é fundamental nesse processo, não tem substituição, a IA generativa não vai substituir, a gente precisa dessa pessoa que tenha o controle, que tenha a criticidade, para aí sim eu acho que a gente tem uma tecnologia que vai formar e que vai nos ajudar, né? Eu acho que a tecnologia, ela vem de forma muito positiva nos auxiliar, mas desde que a gente tenha a criticidade sobre ela, desde que a gente tenha pessoas formadoras de opinião nesse processo, principalmente quem está formando a IA. Né? E falando um pouco nessa questão da personalização e da hiperpersonalização, nessa construção da educação, eu acredito que a hiperpersonalização ela já está numa fase talvez de teste, de implementação, mas o que é mais importante é que ela vai mudar um processo. Né? Hoje na personalização foi como a Lorena colocou, a gente tem ali um processo educacional posto e obviamente aquele colaborador ele vai ali optar por uma trilha que, enfim, que tenha especificidade com as suas habilidades, enfim, com aquilo que ele pensa. Hoje é o modelo, mas com a hiperpersonalização esse modelo vai mudar um pouco. E eu acho que essa mudança a gente vai precisar trazer também uma mudança cultural para as pessoas que estão tendo, que vão ter esses cursos. Porque o curso posto não vai adiantar mais. Na verdade, na hiperpersonalização, eu vou procurar exatamente a curadoria que eu preciso. Então, assim, não vai ter meta, não vai ter nada posto. Eu vou procurar exatamente aquilo que me interessa. Então, nessa mudança da hiperpersonalização, a gente vai ter uma mudança cultural interessante, Lorena, no processo. Né? Eu acho que aí a gente vai ter que contar com curadorias mais, digamos, mais específicas. A gente vai mudar esse processo educacional, mas eu acredito de forma muito positiva. Né? Eu acredito que digamos assim, esse movimento que está acontecendo é um movimento interessante, até porque hoje eu coloco muito dessa forma também nas minhas falas lá na FEBRABAN. Há uma dinâmica na vida das pessoas. Né? As pessoas não mais conseguem entrar e olhar para uma tela durante muito tempo, a não ser que aquele assunto desperte um interesse muito grande. Então, assim, hoje você tem que ter um conteúdo específico, interessante e em pouco tempo. É desafiador. Engajador, né? É engajador. Então, assim, em pouco tempo eu tenho que despertar o interesse, eu tenho que te deixar ali por alguns minutos para você ler o meu conteúdo e eu tenho que despertar que você continue, né? Ainda tem mais alguma coisa que você continue a fazer aquela trilha. Então, assim, para a educação é desafiador. Ainda bem que eu conto com um time muito especializado aqui da FEBRABAN Educação, que eu sempre coloco na minha fala esse desafio
né, do foco, que eu acho que a gente já tinha uma dificuldade antes da pandemia. Eu não gosto de colocar toda a culpa na pandemia, mas eu acho que com a pandemia as pessoas passaram a ter, digamos assim, um foco menor, né? O foco ali é muito rápido, você não consegue prender as pessoas durante muito tempo. Então, eu acho que a hiperpersonalização ela vem para auxiliar justamente nessa questão de trazer foco, mais tempo para as pessoas e um conteúdo muito específico, uma curadoria muito específica para que eles consigam realmente ali construir o seu processo de aprendizado, que é o que mais me preocupa hoje. Não é ter simplesmente o conteúdo, é entender o que aquele conteúdo modificou na sua vida, né? Porque senão não faz sentido. Então, assim, esse é o processo que eu penso hoje da personalização e da hiperpersonalização na educação. Obrigada, Lê. Lorena, você quer trazer mais algum ponto também, né, nessa questão assim da educação, Sim. né, sendo a nossa docente, já tendo contato com alguns alunos nossos em algumas frentes? Não, na verdade, para concluir, assim, eu acho que, conectando com a questão da educação, acho muito importante a gente ter a capacidade de valorizar skills que são relevantes para esse momento e não necessariamente envolvem a tecnicidade da tecnologia, da IA e etc. e tal, tá? Alguém aqui é da área de cliente, ouvidoria, essas coisas, pessoal? Tem. Quem é de área de ouvidoria, não sei se vocês vivenciam isso, às vezes é tão difícil você conseguir trazer para aquele teu time aquele profissional que tem a capacidade de ouvir, aquela disposição de entender o problema, de puxar o fio da meada e falar aqui, aonde foi o problema. Alguém disse, não, mas o processo funcionou perfeitamente. O outro diz, não, mas o contrato disse que era isso. E alguém tem a capacidade de olhar e falar assim, não, mas peraí, foi aqui que falhou. Eu ouvi o que ele me contou. Esse ser humano disposto a ouvir, a traduzir, dizer o seguinte, eu sei do que ele está falando, ele está reclamando disso. Com o tempo, a gente só perdeu. Isso não tá, eu não estou tendo mais gente assim, eu estou tendo menos gente assim. E o meu desespero é que eu tenho a sensação de que a gente vai precisar de cada vez mais gente assim. Por quê? Porque decisões serão tomadas cada vez de maneira mais automatizada. Quando a gente fala de processos automatizados, de decisões automatizadas, a nossa LGPD fala disso, né? De cuidados que você tem que ter com aspectos relacionados à privacidade, os dados pessoais em decisões automatizadas. Eu tenho que entender por que eu fui excluído ou incluído numa decisão, por exemplo. E isso só vai ampliar. E como é que você forma pessoas que, além de tudo que tem que saber tecnicamente, né, desenvolver o bot, treinar o bot, etc., botar para rodar, mas tenham essa capacidade de olhar e entender que papel que elas têm nesse contexto quando nós estamos falando em resolver problemas. E influenciar o corporativo ali, a decisão corporativa, né, o modelo do negócio. Como é que você traz esse protagonismo para esse sujeito que é eminentemente humano? Essa habilidade é humana, né? Então, acho que isso é muito importante, Ale. Acho que é algo para a gente explorar em todos os nossos conteúdos, não importa quão técnicos eles sejam, né, dentro daquela trilha educacional da Febraban Educação, mas eu acho muito importante trazer essa camada, que é esse olhar de você ser capaz de identificar cenário, entender como as coisas funcionam e resolver problemas. Aliás, eu acho que é por isso que um monte de gente está mudando a vida usando o ChatGPT e tem um monte de gente que não sabe fazer pergunta, não ser brincando. É que, no fundo, até para usar o ChatGPT, você tem que dar contexto, você tem que dizer o que você quer, você tem que problematizar, você tem que dar mais informações. E isso eu acho, concordando com você, Ale, talvez a gente está perdendo e perdendo muito. Porque nós estamos falando tanto de aspectos técnicos, né, de competências técnicas, que às vezes a gente não está sabendo nem traduzir isso quando a gente está querendo recrutar um profissional. Então, acho que tem uma vertente importante para ser trabalhado nessa perspectiva na área da educação. Muito obrigada. A gente tem 5 minutinhos, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Não? Então tá. Muito obrigada, pessoal. Aqui a gente entende, né, a importância da supervisão humana, né, dos profissionais capacitados que são essenciais para monitorar toda essa cadeia, né, que a gente tem de atendimento, seja lá o pessoal ou o automatizado, né, e a gente quer trazer isso, trazendo, né, nos nossos cursos
essa pauta, né, para a gente estar discutindo e pensar, né, juntos. E eu queria agradecer vocês, finalizar aqui com vocês também, todos que vieram aqui prestigiar a gente. Muito obrigada, Lorena. A Lorena teve uma experiência do consumidor hoje aqui, gente, que ela ia compartilhar, mas ela deixou para lá. Então, assim, a gente agradece. E você é muito especial aqui para a nossa Casa de Educação. A Lê, nossa embaixadora, muito obrigada. Queria agradecer a todos novamente. E muito obrigada, pessoal. É isso.